Olá, seja bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu quero te dar a dica de um filme nacional que estreou nesta quinta-feira, A Espera de Liz. Quer saber um pouquinho mais sobre essa produção? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Ou eu me acostumo com a ausência, ou me acostumo com o fato de não me acostumar. O filme é dirigido e corroteirizado por Bruno Torres, que tem a parceria da Simone e Lisco, e os dois também são protagonistas no filme. A história conta sobre a Liz, que é interpretada pela Simone, que está passando por uma fase ali complicada do seu relacionamento com o Miguel, feito pelo Bruno, e ela tá ali na casa dos pais dela, junto com a irmã, que a gente identifica que existe algo que está atrapalhando a relação das duas, e percorremos esse caminho de muito sofrimento, de poucas palavras, para descobrir o que aconteceu realmente com a Liz, né? É bem interessante porque o começo do filme existem poucas falas, poucos diálogos trocados entre os personagens para mostrar realmente a tristeza que aqueles personagens estão passando. O filme foi gravado em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, e também uma parte na Venezuela. E nessa parte que ele está aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente acompanha a Liz e a Lara, que é a sua irmã, o tempo sempre está assim muito encoberto, aquela neblina de serra, né? Muito realmente triste, frio, mostra muito do interior, né? Muito do que está passando a Liz e também, pelo que a gente percebe, a irmã dela. Quando a gente vai para a Venezuela, a cor ela já é um pouco mais saturada, mostrando um outro lado do filme. O Bruno Torres passou 6 anos para conseguir lançar esse filme aí nos cinemas, né? Chegando pra gente agora, no dia 17 de março. E ele falou que é sobre questões ali de masculinidade tóxica, né? Por isso que nas partes onde o seu personagem aparece, as coisas parecem tão fora assim do lugar entre essas duas relações, entre a relação dele, né, do Miguel, e a relação da Liz, as duas histórias. Ela sempre tá de preto, assim, ela parece em constante luto, sempre tá aquele tempo fechado, sempre chorando, né, sempre com uma expressão muito sofrida e com pensamentos suicidas. Então, para quem for sensível ao tema, digo para vocês que tem muito disso, principalmente ali na primeira meia hora do filme. Então, não aconselho vocês a assistirem. Mas são referências à vida dela que vai mostrar um pouco mais sobre essa história. Porque nada é dito, a gente não sabe realmente se ela é casada, o que ela tem com o Miguel, e sempre tem essa impressão dessa relação estranha entre as duas irmãs, porque a história acontece em grande parte com a gente acompanhando a Liz e a Lara, né? As duas irmãs que vão para um fim de semana na casa dos pais para comemorar a boda ali, o aniversário de 25 anos de casamento dos dois. No dia seguinte da festa, eles vão viajar e as duas ficam ali. A Liz pede para ficar ali porque ela tá querendo, né, um momento para pensar, para realmente ficar longe daquele conflito que a gente não sabe que ela teve, né? E a irmã fica ali, só que logo em seguida a irmã vai embora, entende? Não fica mais com ela. Então é bem estranho porque a gente não sabe o que está acontecendo com as duas, mas a gente sente. Então é um filme muito sobre sentimentos, com poucas coisas sendo ditas. E isso eu gosto, porque mostra um pouco da relação das irmãs. Quando tem uma relação muito íntima com alguém, né, principalmente assim afetiva entre irmãos, dificilmente
principalmente, as coisas não precisam ser ditas verbalmente, né? É muito um sentimento, é muito uma demonstração. Mas a gente vê que no filme elas precisam conversar. Só que essa conversa elas não conseguem, sabe? Existe uma coisa que está impedindo elas de finalmente acertarem os pontos e da gente, como público, descobrir o que realmente aconteceu. Tudo isso é muito bom, só que o filme ali, sua última meia hora, ele vai para a parte do Miguel, que até então a gente não tinha visto, ele e essa trip dele pela Venezuela, e muda. A gente sai daquele conflito entre as irmãs, daquela aproximação que elas estão tendo de novo e finalmente descobriu por que elas não estão bem entre elas e por que a Liz não está bem, e vai para ele. Então a gente conhece ele, tem esse estranhamento pelo choque, né? Já que a gente estava muito tempo com elas nesse lugar montanhoso, né? Da Serra Gaúcha, para quem conhece, é muito bonito, mas quando é inverno e quando tem essas neblinas, fica bem depressivo realmente o lugar. É muito, né, intimista, eu acho. E a gente vai para esse lugar aberto junto com o Miguel na Venezuela, acompanhando ele nas estradas de moto. Vocês vão ter muitas cenas, né, que estão basicamente paradas, contemplando o ambiente, né, aquela paisagem, exatamente para tu se conectar com os sentimentos daqueles personagens, já que eles não estão te falando o que estão sentindo. Só que essa parte final, para mim, é a pior parte, a parte com o Miguel. Ele fica muito distante do que a gente estava vendo. Queria muito, assim, continuar acompanhando essa história da Liz e da Lara, e o diretor não me entrega isso, né? O roteiro não me entrega isso. Ele sai dessa situação. Eu compreendo porque o que eu pensei, né, quando ele saiu disso e me entregou o final, é que o conflito entre as duas irmãs, que é um amor tão genuíno, né, tão profundo, não é para realmente ser um conflito, não é um embate, não é o clímax. Elas se amam, elas vão se entender. O conflito mesmo é a Liz se encontrando. É ela descobrindo que estava num relacionamento emocionalmente abusivo com o Miguel e ela acaba se livrando disso de alguma maneira. Então, esse é o conflito, esse é o final do filme, digamos assim. Isso é o que precisa, isso que a Liz busca. Não um conflito, não um embate com a sua irmã, ou até mesmo diretamente com o Miguel. É uma história sobre os sentimentos dela. É bem bonito que no começo do filme eles fazem uma citação ali, né, um poema, contam uma historinha sobre sentimentos. O quanto eles estão profundos dentro da gente, que é difícil até mesmo nós descobrirmos o que estamos sentindo. Então, essa é a relação, essa é a história verdadeira ali, né, desse filme. Mas talvez este final na Venezuela com o Miguel tenha me incomodado um pouco e não tenha feito eu gostar tanto assim do filme. Mas sim, é um filme bem interessante, né? É um estudo ali do pensamento, das relações humanas. Eu gosto dessas poucas palavras, mas muitas coisas sendo ditas em tela, né? Nos cenários, nos olhares, os personagens, né, as atuações estão muito boas, principalmente das irmãs, né. O Miguel entrega o que é proposto para ele, apesar de eu achar um pouco exageradinho o final, mas talvez eu ache exagerado porque eu não tenho muito sobre ele. Eu fiquei tão mergulhada nos sentimentos da Liz que quando eu fui para ele, fiquei assim, tipo,
tá bom. Não queria, mas enfim, sabe? Não me agradou. Então, talvez tenha sido essa expectativa. Eu, no começo, achei que seria um suspense, um thriller, alguma coisa assim, porque realmente eu fui pro cinema sem nem ter lido a sinopse e me gerou uma certa expectativa sobre o filme. Mas ele é um drama sobre o relacionamento de duas irmãs, do relacionamento de uma mulher com um companheiro, né? Sobre esse relacionamento e sobre ela entender os seus sentimentos. Para vocês que gostam de produções nacionais, o filme está nos cinemas nessa semana. Aconselho vocês a assistirem e me dizerem se vocês também ficaram com esse sentimento estranho no final, assim, com essa parte do protagonista. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele likezinho e